Muito bom dia a todos. Conforme foi dito, eu pertenço ao Centro Nacional de Cultura, que alguns conhecerão, outros não. Muito rapidamente, o próprio nome o diz, Centro Nacional de Cultura, tem quase a minha idade, eu tenho 77, o centro tem 70, parece-me que é, e desde sempre tem tido eu como tenho uma participação muito pequenina, não é por modéstia, mas realmente faço pouco lá, posso dizer que o centro é fantástico. E isso deve-se sobretudo aos diretores, aos presidentes que temos tido. O penúltimo, Helena Vaz da Silva, um vulcão de criatividade, infelizmente morreu há uns anos, e o atual, que toda a gente conhece, pelo menos de nome, que é o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que é um dos poucos homens, eu penso que é ele, é o Vasco Graça Amor e mais algum que eu não recordo, para quem o dia tem 30 horas ou 32 horas. E consegue, nós somos todos voluntários na direção, e ele também, naturalmente, dar uma assistência e fazer com que aquela pequena barca faça grandes coisas. Isso deve-se também ao pessoal, talvez por ser um geniceu, tirando alguns membros da direção, são 16 senhoras que ganham mal, temos pouco dinheiro e produzem extraordinariamente porque têm um amor à camisola e uma grande capacidade. Citando a Helena Vaz da Silva, há uns 10 ou 15 anos, é preciso dizer que hoje em dia certas coisas que são perfeitamente assentes por toda, há 20 ou 30 anos não eram. E orgulhamos, o Centro Nacional de Cultura, de ter contribuído, nomeadamente neste campo da cultura, para isso. Aqui há uns anos, numa crónica, a Helena Vaz da Silva escreveu o seguinte: é de cultura como instrumento para a felicidade, porque a felicidade é o que todos procuramos, como arma para o civismo, como via para o entendimento dos povos que vos quero falar. Ou seja, que é muito mais do que a simples questão económica, que é importante. Damos por assento que a cultura não se resume às belas artes, isto hoje é um lugar comum, há 20 anos não era. Que se ela é indubitavelmente criatividade, ela é também tradições, costumes, arte de viver, cidadania. Cultura é a chave para a compreensão do que nos rodeia e nos permite fazer disso bom uso. Ser culto é ter sensibilidade, memória, curiosidade, saber relacionar e querer comunicar. É estar preparado para querer e ser capaz de mudar as coisas. Como dizia a Helena Vaz da Silva, um empresário americano, na sua ingenuidade, mas com um lúcido pragmatismo, explicava a Helena porque ele se empenhava tanto no mecenato. Ao apoiar a cultura, dizia ele, contribui para criar cidadãos mais vivos, logo melhores clientes. Ora bem, a cultura deve ser entendida como aquilo que é, ou seja, algo que transversalmente nos ocupa a todos. A cultura não é algo para estar metido numa gaveta que às vezes vamos buscar quando achamos importante ou interessante. Não, a cultura é tudo. É como o ar que nos envolve e sem o qual nós não poderíamos viver, não poderíamos respirar. O Centro Nacional de Cultura tem tido várias atividades e continua a ter. Lembro-me há uns 30 ou 40 anos, quando começámos com os passeios do domingo, e mais uma vez, como via, sou muito orgulhoso de pertencer ao Centro Nacional de Cultura, nada nos entusiasma mais do que abrir portas. E hoje isso faz-se em muitos sítios, por muitas empresas, por muitas entidades, e é com muito gosto que nós o continuamos a fazer. Estou numa situação um bocadinho difícil porque várias coisas que eu pensava dizer, embora telegraficamente, já foram ditas. Bem, parabéns a quem as disse, eu vou apenas salientar delas. A cultura também, e tudo o que a envolve, não é, como disse há bocado, para estar numa gaveta e não é o domínio de umas pessoas. Nós temos em Portugal, neste cantinho, 10 milhões de agentes culturais. 9 milhões e 500 mil que nasceram cá e 500 milhões que vieram para cá e que nós temos recebido de braços abertos e esperemos que continue a ser assim. E temos mais 5 milhões de agentes culturais no estrangeiro, que são os portugueses que têm sido recebidos de braços abertos e esperemos que continue a ser assim pelo mundo fora. Se não houvesse, da parte de todos nós, a interiorização de certos valores, nós não teríamos a capacidade para os propor, para os exportar. A minha antecessora
falou do fado. Se o fado não fosse interiorizado e apreciado por um número apreciável, não por todos, mas por um número apreciável de portugueses, nunca teria sido possível o fado chegar onde chegou. Se o bacalhau não fosse apreciado pela quase totalidade dos portugueses, como o caldo verde, não seria possível que o bacalhau fosse uma imagem gastronómica nacional dos estrangeiros quando vêm cá a Portugal. 3 pontos ainda. Não tenho a menor dúvida de que me está a escorregar os óculos, mas já os recuperei. Não tenho a menor dúvida de que é muitíssimo importante certas reformas estruturais, mas o cemitério está cheio delas. Acordos, protocolos, leis quadros, com certeza, não digo que se não façam, mas não esperemos demais delas, porque muitas delas estão, como digo, no cemitério. Agora, há uma coisa que vai muito menos para o cemitério, que são as pequenas ações de todos os dias. Fiquei muito bem impressionado com a forma muito lúcida como o primeiro orador pôs a questão das marcas. Eu ia propor 3 e proponho, mas ele já falou nelas. A primeira, o 28, o amarelo da Carris. A segunda, relacionada com isso, com esse mesmo campo, que são os elevadores, o elevador do Lavra, o da Glória, o da Bica. E a terceira, ele disse tudo, mas enfim, também tenho que dizer qualquer coisa, que são os cacilheiros. O valor que eles têm e que foi salientado é realmente extraordinário. Espero bem que a sociedade portuguesa interiorize também uma reprovação social da miséria que são os grafites, avulsas, porcarias nas paredes. Pela primeira vez ouvi o ministro Manuel Macedo e o vereador Sá Fernandes e agora o presidente da Câmara do Porto referir que vão atacar o assunto. É lamentável, primeiro, para nós próprios. Se eu saio no verão vestido com um fatinho lindo de linho branco, não tenho, mas gostava de ter. Mas se ele estiver cheio de nódoas, é uma miséria. Não é possível. Pequenas coisas como sejam num dos miradores mais visitados de Lisboa, o Mirador de Santa Luzia, que todos, ou quase todos, conhecerão. Tem aquela vista fabulosa sobre o rio, tem aquela vista fantástica sobre a Alfama. Debruçamos-nos sobre essa vista, naquela varanda, digamos assim. Sim, o que é que temos logo por baixo? Temos 80 metros quadrados de folha de Flandres, miserável, enferrujada, com lixo. Meu Deus, não sei se a limpeza daquele lixo e a mudança daquele tremendo teto de folha de Flandres... Eu peço desculpa, mas como pediu para eu o lembrar, é só para dizer que já acabou o tempo, mas... Termino então. Coisinhas simples, coisinhas feitas por todos nós, com certeza também coisas profundas, mas... a todos nós, os 10 milhões ou os 15 milhões, podemos dar uma grande ajuda nestas coisas pequeninas, que valem muito.